Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma parte da nossa aula de cinemática de partículas. Nas 3 primeiras partes, nós abordamos o estudo do movimento retilíneo regular e irregular, e nessa aula daremos início ao estudo do movimento curvilíneo, abordando aí os conceitos gerais relacionados a esse tipo de movimento. Obviamente, tem-se movimento curvilíneo quando uma partícula se move ao longo de uma trajetória curva, né? Então, se nós pegarmos aqui esse exemplo do esquiador, né, e formos analisar o movimento realizado por ele nesse salto, nós teremos algo desse tipo aqui, né? E aí, para analisar a velocidade, né, a posição, velocidade e a aceleração desse esquiador, nós faremos uma análise vetorial. Por quê? Porque essas grandezas, elas estão relacionadas agora à variação de vetor, né? De como esse vetor varia para descrever esse tipo de movimento. Então, a diferença do estudo do movimento curvilíneo para o estudo do movimento retilíneo é que no movimento curvilíneo nós fazemos uma análise vetorial do movimento e não uma análise escalar, né, como na maioria dos casos do movimento retilíneo, ok? Então vamos começar aqui a definir posição, deslocamento, velocidade e aceleração. A posição é dada por um vetor posição R, né? Então observem aqui que por um determinado instante de tempo, a posição dessa partícula que está descrevendo essa trajetória, né, ela pode ser estabelecida por um vetor posição R em relação a uma referência, a uma origem. Tá, ok? Então esse vetor ele pode descrever em qualquer posição. Então para um instante de tempo aqui, esse vetor posição está aqui, né? Eu posso deslocar ele para cá e descrever a posição dessa partícula para um instante de tempo T2, tá? Então vejam que R ele varia em função do tempo, por isso que R é uma função de T, é um RT, né? Por sua vez, o deslocamento é a própria variação do vetor posição, né? Observem esse segundo, nessa ilustração B, que para um instante T1, a minha partícula é descrita por um vetor posição R. Para um instante T2, né, ela se desloca a um ΔR e é descrita por esse vetor R'. E aí nós podemos, através de soma vetorial, falar que R' é igual ao R, né, é essa soma vetorial aqui, R mais ΔR, tá? Mais ΔR. De modo que ΔR, que é o deslocamento dessa partícula, é igual ao R', né? Vetor posição final menos vetor posição inicial, tá ok? Então essa é a ideia aí de deslocamento vetorial, né? Bem conhecida por vocês já essa definição, tá? E obviamente se unidades no SI forem empregadas, tanto o vetor posição quanto o deslocamento serão dados em metros. Por sua vez, a velocidade média, né, ela é a razão entre o deslocamento e o tempo, tá? Então, logicamente, isso daqui, a velocidade média é o vetor posição final R' menos o vetor posição inicial sobre tempo final menos tempo inicial, variação de tempo. Então eu preciso conhecer o vetor posição dessa partícula para 2 instantes de tempo e assim nós podemos definir a velocidade média. A velocidade instantânea, por sua vez,
ela pode ser definida fazendo-se, né, vamos analisar aqui de novo, fazendo-se o ΔT tender para zero, né, de modo que eu obtenho um valor aqui de infinitesimal, ou seja, eu obtenho ao invés de um ΔR, um dr, né? Obtenho um dr, ou seja, eu consigo definir a velocidade para um instante de tempo dt específico, tá bom? Então vejam que isso daqui é a ideia de limite, né? Então a velocidade, o vetor velocidade instantânea é o limite de ΔR sobre ΔT, fazendo ΔT tender para zero. Ok? Então essa é a ideia de velocidade instantânea. Agora, algo muito importante aqui é a definição da orientação ou da direção de V, né? V é sempre tangente à curva da trajetória, pelo próprio conceito de derivada, né? Já que V é a derivada da posição em relação ao tempo, e isso daqui é a curva da trajetória ou a curva da posição, né? É a curva da trajetória que descreve aí a variação da posição. Se eu pegar uma derivada da função que descreve essa trajetória, essa derivada é sempre tangente a essa curva. Então, se eu tomar uma derivada nesse ponto, a velocidade nesse ponto é tangente à curva. Tá? Se eu tomar uma derivada nesse ponto da função trajetória, a velocidade é tangente a esse ponto, ou seja, a velocidade é sempre tangente à trajetória, tá? Uma outra característica da velocidade é que podemos definir também aqui a velocidade escalar, né? Novamente aqui, como esse arco, né, tomando valores de ΔT muito pequenos, esse arco ΔR da trajetória, ele é aproximadamente uma linha reta, né? Então eu posso chamar isso aqui de ΔS. Eu posso enxergar isso aqui como um deslocamento linear, de modo que, se nós tomarmos aqui valores muito pequenos de tempo, eu posso falar que a velocidade escalar é o limite de ΔS sobre ΔT, com ΔT tendendo para zero. E aí eu obtenho a velocidade escalar instantânea, né? Para unidades no SI, qualquer uma dessas velocidades vão ser dadas em metros por segundo. Bom, a aceleração, por sua vez, né? Falando aqui inicialmente da aceleração média, ela pode ser estabelecida conhecendo-se a velocidade em dois pontos da curva, da função trajetória, né? Então, se eu tomar a derivada aqui em dois pontos, tá? Em dois pontos dessa curva. E aí, pessoal, vai entrar o conceito de curva odógrafa aqui, tá? O que é esse conceito de curva odógrafa? Vamos entender isso aqui. O que é esse conceito de curva odógrafa? Se eu pegar esse ponto, né, esse ponto aqui, trazer e colocar ele sobre esse, juntamente com o vetor, ou seja, chamar isso daqui de minha referência zero linha, trazer esse vetor para cá, sem mudar a sua inclinação, eu vou obter isso daqui, tá? Eu vou obter essa situação aqui. E aí, se nós pegarmos a ponta desses vetores e traçar uma curva sobre elas, né, sobre esses pontos, eu obtenho aqui a curva da velocidade. Tá? Eu obtenho aqui a curva da velocidade, a curva que descreve a velocidade da partícula. Então vejam que como a aceleração instantânea, ela a derivada da função velocidade, da curva da velocidade,
aceleração instantânea ela só pode ser tangente a essa curva da velocidade, que é odógrafa à curva da posição, né? É odógrafa à trajetória. Então, a aceleração é tangente à curva da velocidade e não tangente à trajetória, ok? Mas voltando aqui que eu pulei, né? A velocidade média, na verdade, é o quê? É a variação do vetor velocidade, ΔV, sobre o intervalo de tempo, ΔT. Ok? Ou seja, é um V' menos V sobre T menos T'. Essa é a ideia de aceleração média. E aí, se nós tomarmos valores cada vez menores de tempo, de modo a obter, né, um valor pontual, um valor instantâneo, eu posso aplicar o conceito de limite, que a aceleração instantânea é o limite de dV dt, ΔV, né, sobre ΔT fazendo ΔT tender para zero. E aí eu obtenho a equação diferencial dV/dt, ok? E como nós falamos, a aceleração não é tangente à curva da trajetória, mas a sua odógrafa, ou seja, a sua curva odográfica, que é a curva da velocidade, né? E aí, observem que se nós pegarmos esse vetor aceleração, que está tangenciando a curva da velocidade, sobrepormos ele à curva da trajetória, vejam que ele não vai ficar tangente, né? Porque a velocidade ela está aqui, né? Como nós sabemos, a velocidade está aqui, tangenciando a curva. Essa é a direção de V. Só que a aceleração ela tem uma inclinação aqui, ó, com a curva para esse dado instante. Tá ok? Então a aceleração ela não tangencia a curva da trajetória, né? E é sempre importante fazer essa análise em relação à trajetória, porque quando nós estamos estudando um problema real, a curva que nós conseguimos ver, né, é a curva da trajetória. A curva da velocidade é algo abstrato, né, algo matemático que você não consegue ver na realidade. Então, em função disso, nós vamos ver que essas componentes, que o estudo do movimento curvilíneo, ele vai ser dividido em coordenadas polares, coordenadas normal e tangencial, né, para que nós possamos conseguir visualizar os efeitos da orientação da aceleração sobre a curva da trajetória. Tá bom? Então é muito importante esse conceito aí da orientação da aceleração instantânea. E novamente aqui para unidades no SI, a aceleração será dada em metros por segundo ao quadrado. Ok? Aí, pessoal, nós temos o seguinte aqui, tá? Para começar a estudar os efeitos práticos do movimento curvilíneo, nós precisamos decompor esse movimento em componentes. E aí, a primeira componente que nós vamos avaliar são as componentes retangulares, tá ok? O que seriam essas componentes retangulares, né? É a mais conhecida aí por vocês, eu acredito, né? Se eu tenho aqui uma partícula P, tá? Se eu tenho uma partícula P, e essa partícula P está descrevendo uma trajetória curva, né? Aqui eu tenho a trajetória curva. Então, eu posso estar interessado em avaliar não só o vetor V propriamente dito, mas as componentes de V, né? A intensidade de V sobre o eixo X, a intensidade de V sobre o eixo Y e a intensidade de V sobre o eixo Z,
ok? Eu quero analisar as coordenadas x, y, z da velocidade, ou da posição, ou da aceleração, que seja. Para isso, nós estabelecemos um referencial newtoniano, x, y, z, e abrimos mão dos vetores unitários, né? Vetor unitário I para indicar a direção x, vetor unitário K para indicar a direção j, e vetor unitário j para indicar a direção y, tá? Então essa é a análise de componentes retangulares. Aí, pessoal, o resto aqui é consequência, né? Se eu estou analisando o vetor posição ele pode ser escrito como um xi mais um yj mais um zk, né? Então eu posso pegar esse vetor aqui e decompor ele numa componente x na direção y, mais uma componente y na direção j, né? Mais uma componente z na direção k, ok? Então eu posso pegar aqui esses valores específicos de x, de y e de z e estudar eles de forma separada, tá ok? E aí a intensidade do vetor posição é a soma vetorial, né? A soma vetorial aí já bem conhecida, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Para unidades no SI, esses valores aí do vetor posição ou de seus componentes será dado em metros, ok? A velocidade, né? Com a velocidade ocorre a mesma coisa. Eu posso escrever o meu vetor velocidade como um Vxi, um Vyj e um Vzk. E aí, quem são essas componentes de V? Vejam, Vx é o x', ou seja, é a derivada primeira, ou x ponto, a derivada primeira do vetor posição na direção x. O Vy é a derivada primeira do vetor posição na direção y, e o Vz é a derivada primeira do vetor posição na direção z. Esse ponto acima da letra aqui indica a derivada primeira. Se eu tiver dois pontos, indica a derivada segunda, tá ok? Essa é a anotação que nós vamos usar. E aqui, mais uma vez, percebam que a velocidade é tangente à curva da trajetória aqui, ó, sempre tangenciando a curva, tá ok? Por fim, a aceleração, tá? Então, na aceleração, no vetor aceleração, ele pode ser descrito como um AXI, um AYJ e um AZK. A intensidade de A é a soma vetorial, raiz de AX ao quadrado mais AY ao quadrado mais AZ ao quadrado. E aí percebam, né, na figura aqui, que a aceleração ela não é tangente à trajetória, ela tem uma orientação que é desconhecida, tá? E se as unidades estiverem no SI, esses valores serão dados em metro por segundo ao quadrado. Aí, pessoal, vamos aqui à solução de alguns exemplos relacionados ao estudo das coordenadas retangulares, tá? Nesse exemplo 1.8, nós temos o seguinte enunciado. Em qualquer instante de tempo, a posição horizontal do balão é definida por x igual a 9t metros. Então, x é uma função de t, onde t é dado em segundos. Se a equação da trajetória é y igual a x ao quadrado sobre 30, determine a intensidade da direção, a intensidade e a direção da velocidade e da aceleração quando t for 2 segundos. Então, pessoal, eu tenho aqui o balão, está nessa posição, né? X é igual a 18 metros, eu vou resolver de uma forma que nós não vamos precisar desse valor, tá? E aí, nós queremos definir qual a velocidade e aceleração desse balão quando t for 2 segundos. Tá bom? Vamos começar aqui definindo a velocidade.
Bom, vamos começar definindo a velocidade. Aí, para definir a velocidade, nós precisamos definir Vx e Vy, né? Porque o V, ele vai ter uma componente aqui em x, tá? Ele vai ter aqui uma componente em x e uma componente em y, né? Eu vou ter aqui um Vy também. E aí, o que o problema quer? Ele quer essa resultante aqui, ó. Ele quer esse valor de V resultante aqui. Tá? E essa orientação, esse ângulo θ aqui. Tá bom? É isso que o problema pede. Então, vamos definir o Vx, né? O que é o Vx? Como nós falamos, é a derivada de x, né? Vamos voltar lá para a gente fixar os conceitos. Então, o Vx vai ser, né, a derivada primeira do vetor posição na direção x, ou seja, dx dt, né? Então, a minha posição está aqui, é uma função do tempo, né? Por isso que eu derivei em relação ao tempo. Então, a derivada de 9t em relação a t é 9, né? 9. Então, a velocidade aqui já está definida, 9 metros por segundo na direção x. Tá? Esse é o valor de Vx. Bom, Vx já está aqui, já está definido. Agora vamos definir Vy, tá ok? Vamos definir Vy. Vy vai ser o quê? Vai ser, primeiro, a função Vy é igual a o y ponto, a derivada primeira da posição, né, na direção y, do vetor posição. Agora vejam que a minha equação aqui me dá y como uma função de x. Tá? Então y, né, vou escrever aqui passo a passo, é x ao quadrado sobre 30. Mas quem é x? X é 9t. Então isso vai ficar 9t ao quadrado sobre 30. Tá? 9 ao quadrado é 81, então isso vai ficar 81t ao quadrado sobre 30. 81 sobre 30 é 2,7, então isso vai dar 2,7t ao quadrado. Ou seja, Vy é 2,7t ao quadrado. E aí nós precisamos de definir Vy para t, né, o problema pede, para t igual a 2 segundos. Isso aqui vai ser 9, 2,7 vezes 2 ao quadrado, que vai dar igual a 10,8 metros por segundo, né? Na direção y. Essa é a velocidade Vy que nós estamos procurando, ok? Então, como nós falamos, a velocidade, né, a intensidade de V é a soma vetorial, né? Raiz de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Isso aqui vai ser raiz de Vx, que é 9, ao quadrado, mais 10,8 ao quadrado. Isso vai resultar numa velocidade de 14,1 metros por segundo, tá? E a orientação de V, vamos chamar isso de θv, vai ser a tangente inverso, né? Vejam que o meu Vy aqui é o cateto oposto desse lado, né? O meu Vy está aqui, desse lado, então vai ser tangente a menos 1 de Vy sobre o cateto adjacente, que é Vx. Isso é tangente a menos 1 de 14,1 sobre 9, que, se vocês colocarem a calculadora em graus, vai dar 50,2 graus. Então, a minha resposta seria que a velocidade do balão é 14,1 metros por segundo
a uma inclinação em relação ao eixo x de 50,2 graus. Essa é a velocidade do balão que o problema pede, para t igual a 2 segundos. Tá ok? Essa é a velocidade para t igual a 2 segundos. E, analogamente, podemos definir a aceleração. Tá? Vou colocar aqui até de outra cor, vou colocar aqui a aceleração. Bom, a aceleração, analogamente, eu preciso de definir a aceleração em x, né, que é a derivada segunda da posição, ou um Vx', né, a derivada primeira da velocidade. Então, eu vou colocar aqui que a aceleração é dVx dt, ou seja, a derivada primeira da velocidade. Já que a velocidade em x, vamos pegar lá, quem é a nossa velocidade em x? Está aqui, 9 metros por segundo. Então, se a velocidade em x é uma constante, a derivada é zero. O meu AX é zero. Tá? E o AY, né? O AY vai ser a derivada da velocidade em y, derivada primeira em relação ao tempo. Então, quem é a minha velocidade em y? Está aqui, é 2,7 t ao quadrado. Tá bom? Então, a derivada de 2,7 t ao quadrado é 5,4 t. Ok? 5,4 t. Tá bom? Aí, pessoal, só conferindo aqui com o meu roteiro, aqui não é 5,4 t. Por quê? Porque, na verdade, observem que aqui, tá? Observem que aqui 81 por 30 dá 2,7 t ao quadrado. Só que isso daqui é a minha função, né? Eu preciso de derivar isso aqui ainda. Na verdade, essa derivada, ela vai ser o 2,7, porque isso daqui, se eu simplificar, vai dar 2,7 t ao quadrado. E aí a derivada disso vai dar 5,4 t, tá bom? Aqui a derivada é 5,4 t. Então aqui também alterem aí, ó. Isso vai ser 5,4 t, vai ser 5,4, ó, 5,4 vezes 2, que é o t, tá bom? Isso vai dar 10,8, né? Eu fiz o roteiro, mas olhei errado ali. Então, aqui, na verdade, a derivada de AY, né? Então, se eu derivar o VY, né? AY, para obter AY, eu preciso de derivar essa função VY, e a função VY é 5,4t. Então, a derivada de 5,4t em relação a t é 5,4. Então, essa é a aceleração y, 5,4 metros por segundo ao quadrado. E aí, a aceleração resultante vai ser raiz de ax ao quadrado mais ay ao quadrado. Isso vai ser raiz de ax, que é zero, mais a y, que é 5,4 ao quadrado. Isso dá o próprio 5,4 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? E aí, logicamente, continuando aqui, né? Deixa eu dividir aqui. Se a gente continuar aqui, eu vou ter que calcular a orientação da aceleração, o θ da aceleração. Isso é tangente a menos 1. E aí vejam o seguinte, que a minha aceleração y, a minha aceleração x aqui é zero. Eu só tenho uma aceleração y. Vou mudar a cor aqui, né? Eu tenho um vetor a aqui, ó, sobreposto aqui. Tem um vetor ax que é igual a aqui, né? Tem o vetor aceleração aqui. E o ax é zero. Então, isso é tangente a menos 1. Obviamente, isso vai dar 90 graus de ax, mudar a cor, tangente a menos 1,
de AX, desculpem, de AY sobre AX. Isso vai ser tangente a menos 1 de 5,4 sobre 0. E aí, quando isso aqui tende para infinito, a tangente é 90 graus, porque justamente para coincidir com a orientação do AY, tá? E aqui é AY, né? Que é AY. Ok? Então, como resposta, né, eu teria que a aceleração é 5,4 metros por segundo ao quadrado na direção vertical. Essa seria a resposta ao problema. Ok? Então, foi só um exemplo aí de aplicação de coordenadas retangulares. Tá? Vamos aí à solução de mais um exemplo. Nesse exemplo 1.9, nós temos o seguinte enunciado. Por um curto período de tempo, a trajetória do avião na figura abaixo é descrita por uma função y, né? Y igual a uma função de x. Se o avião está se deslocando com uma velocidade constante de 10 metros por segundo na direção vertical, ou seja, na direção y, determine as intensidades da velocidade e aceleração do avião quando y for 100 metros. Então vejam que ele já me dá aqui, como dado do problema, que Vy é igual a 10 metros por segundo. E aí ele me fala também o seguinte, que y é uma função de x e, obviamente, x é uma função de... veja o seguinte aqui, que x, já que eu quero velocidade, né? X é uma função do tempo. Okay? Eu posso descrever x como um f de t. Tá? Então, y é uma função de x, e já que eu quero velocidade de x e aceleração em x, assim como em y, eu posso falar que x é um f de t. Então, observem que eu tenho variáveis numa mesma equação, mas que são funções de outras variáveis diferentes. Isso aqui, pessoal, vai implicar na regra, na aplicação da regra da cadeia, que é muito comum no estudo de dinâmica. Tá? Então, quando você tem essas duas situações, né? Quando eu tenho variáveis aqui em uma mesma função, eu tenho duas variáveis numa mesma função, y é um f de x e x é um f de t, eu tenho que aplicar a chamada regra da cadeia. Tá? A regra da cadeia, nesse caso, ela diz o seguinte, que eu posso obter uma derivada de y da seguinte forma, que relaciona o f de x e o f de y. Eu posso falar que a derivada de y é um dy dx vezes um dx dt, já que y é um f de x, eu posso derivar a função y em relação a x, e já que x é um f de t, eu posso derivar a função x em relação a t. E aí, nós vamos começar a desenvolver aqui a resolução do problema. Primeiro, vamos determinar a velocidade, tá? A velocidade do avião. Para determinar a velocidade, nós precisamos definir a velocidade de x, porque a velocidade de y nós temos, né? A velocidade de y é constante. E aí, pessoal, essa regra da cadeia, ela vai sempre permitir que eu obtenha numa mesma função, vejam, tanto a velocidade em y, que é esse y ponto, como a velocidade em x, que é o dx dt, ou seja, a derivada de x em relação a t é a própria velocidade em x. Então, eu vou obter tanto a velocidade em x quanto a velocidade em y numa mesma função, tá ok? Então, vamos fazer isso aqui. Então, a velocidade
essas duas velocidades elas podem ser correlacionadas da seguinte forma, né? Eu posso pegar aqui, ó, o y ponto da regra da cadeia é o nosso VY, posso falar que VY é igual à derivada de y em relação a x, então eu pego a minha função y e derivo ela em relação a x, então essa derivada vai dar 0,002x vezes a derivada de x em relação a t. Vejam que eu não tenho uma função para x, mas eu sei que a derivada da posição x em relação ao tempo, ou do vetor posição na direção x em relação ao tempo, é o meu x ponto, né? A derivada primeiro, meu x ponto, que é a velocidade Vx. Ou seja, eu posso escrever isso aqui como 0,002x vezes Vx. Então vejam, reescrevendo, eu posso falar que Vy é igual a 0,002x vezes Vx. Ok? Obtive, como nós falamos lá no começo, tanto Vy quanto Vx, como Vx numa mesma função. E aí, o que o problema pede? Ele quer, né, a velocidade do avião e a aceleração quando o y for 100 metros. Tá? E aí, vejam que tem nessa equação aqui, eu tenho o Vy, que nós conhecemos, que é 10, e o Vx que nós queremos definir. Quem é esse x? Veja, eu preciso definir o valor de x para quando y for igual a 100. E isso é fácil de definir, porque usando essa equação aqui, tá? Eu posso igualar y a 100 e descobrir o valor de x. Então, nesse caso, x vai ser y sobre 0,001. Tudo isso aqui na raiz. Então, x vai ser raiz de y, que é 10, sobre 0,001. Isso vai dar que quando o y for 100 metros, x é igual a 316, x é igual a 316,2 metros. Então, eu defino Vy. Vy vai ser 0,002 vezes x, que é 316,2 vezes Vx. Então, Vx vai ser, vou passar isso dividindo para cá, Vy, que é 10, dividido por 0,002 vezes 316,2. Isso vai me resultar que Vx é igual a 15,81 metros por segundo. Ok? 15,81 metros por segundo. E aí, a intensidade de V, que ele quer saber, vai ser raiz de Vx ao quadrado, que é 15,81 ao quadrado, mais Vy ao quadrado, que é 10 ao quadrado. Isso vai dar uma velocidade de 18,7 metros por segundo. Ok? Essa é a velocidade quando o y é igual a 100 metros, né? Quando ele atinge uma altura de 100 metros. E aí ele não pediu a orientação de V. E analogamente, podemos definir a aceleração, tá? Podemos definir a aceleração. Da mesma forma, né, quando eu tenho y como um f de x e x como um f de t, ou vice-versa, eu vou obter uma equação que relaciona a aceleração y e a aceleração x. Tá ok? Por quê? Porque eu tenho aqui que a y é, né, a derivada de Vy, tá bom? É um dVy
dt. E aí, quem é essa função Vy? É essa função aqui, né? É essa função aqui. Então, vejam que eu tenho aqui agora funções do tempo, né? Eu tenho que Vy é um f de t, x é um f de t e vx também é um f de t. É a típica regra da cadeia de novo, né? E só lembrando que a regra da cadeia, se eu tenho aqui d de uv, a derivada de u vezes v, isso vai ser igual a derivada de u vezes v mais u vezes a derivada de v. Então, se eu for analisar isso daqui, essa função aqui, vamos começar aqui de novo, eu vou primeiro, né? Eu vou primeiro aqui, primeiro eu vou derivar, vamos chamar isso daqui de u e isso daqui de v, tá? Então eu vou primeiro derivar a minha função u, que é 0,002x, então isso vai ficar 0,002, a derivada de x em relação a t é o x ponto, né? A derivada primeira, que é a velocidade, e vou multiplicar vezes v, que no caso ali é o vx. Então eu fiz essa primeira parte aqui, ó, né, da derivada, mas vou repetir a função u, que é 0,002x, vezes a derivada de v. A derivada de vx é um vx, derivada da velocidade, a derivada primeira da velocidade, que é a aceleração. Então eu posso escrever isso aqui da seguinte forma, que a y é igual a 0,002 x ponto, que é vx, vezes vx de novo, mais 0,002 x vezes vx ponto, a derivada primeira da velocidade, é o ax. Então, mais uma vez, obtive ax e ay numa mesma equação. Então, reescrevendo isso daqui, eu posso falar que a y é igual a 0,002 vx ao quadrado mais 0,002 x vezes ax. E aí, pessoal, como que eu defino ax aqui agora? Vejam, a gente sabe que a y é zero. Por que a y é zero? Porque Vy é constante, é 10 metros por segundo. E a derivada da constante é zero. Então eu posso afirmar que a y é zero, ok? Então eu posso falar que zero é igual a 0,002 Vx ao quadrado. Mas quem é Vx? 15,81. 15,81 ao quadrado mais 0,02x. Esse x é a posição x, né? Para quando y for 100 metros, que a gente já definiu, isso é 316,2. Aqui faltou um zero, né? Zero dois vezes 316,2 vezes ax, ok? Então, resolvendo isso aqui, essa continha básica de matemática, passando essa primeira parte para o outro lado e passando isso daqui dividindo, eu vou ter que ax é igual a menos 0,7905 metros por segundo ao quadrado. E aí a intensidade de A é raiz de ax ao quadrado
colocar o menos ali, né? A intensidade de A é raiz de menos 0,7095 ao quadrado mais AY ao quadrado. Ou seja, A é o próprio 0,7095 metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Então, essa daqui seria a aceleração. Tá bom? Seria a aceleração nesse instante. Se a gente for analisar o movimento desse avião, eu tenho aqui a trajetória, né? E aqui é o avião para quando y é 100 metros. O que nós temos aí? Nós temos um valor de VY que é 10, né? Nós temos um valor de VY que é 10 e um valor de Vx que é 15,81. Então, a minha intensidade V, ela é sempre tangente, ó. Percebam que ela é tangente à curva, tá bom? Ela é tangente à curva. Minha intensidade V está aqui. E a intensidade de A, né? O A, como eu só tenho um valor para AX e ele é negativo, a aceleração vai estar para cá, ok? Isso aqui é o meu A, que é igual a AX, né? Que é igual a AX, beleza? Então, essa é a solução desse exemplo 1.9. Então, esses dois exemplos mostraram bem aí a aplicação das componentes retangulares na análise do movimento curvilíneo. Beleza? Bons estudos a todos e até a próxima aula.